Saudações, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. E vou dizer uma coisa para vocês. A meditação de ontem foi muito boa e hoje ela está mais esclarecedora ainda e vem trazendo algumas palavras, algumas frases que pegam os cristãos pelo pé, que deixam os cristãos em saia justa. Fique comigo até o final da meditação e veja o que é que ela traz para nós hoje. Vamos lá? Cristo em Provérbios, parte 2. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Provérbios 8, 25. Ontem vimos a respeito da exaltação da sabedoria, que é Cristo em Provérbios 8. Também vimos sua participação no ato criador de Deus. Hoje quero destacar algumas frases desconcertantes para quem crer na divindade de Cristo. Olha lá, vamos lá. Primeira, o Senhor me possuía no início de sua obra. Provérbios 8, 22. Fui estabelecida. 23. Provérbios 8, 23. Nasci antes de haver abismos. Provérbios 8, 24. Esses versículos parecem dizer que a sabedoria teve começo e era sujeita a Deus, portanto não estava em pé de igualdade com ele. Como entender isso? Se os cristãos dizem que a Bíblia afirma que Cristo é igual a Deus. Vamos ver? A linguagem, que vai do verso 22 ao 26, exprime o modo técnico de falar da entronização de um príncipe. Um texto assírio do século 13 a.C. fala da coroação de Tukulti-Ninurta I, com expressões muito parecidas com Provérbios 8 e o Salmo 2, versos 6 e 7. No dia da posse, o príncipe que governaria em corregência com o pai era simbolicamente criado, formado e nascido. Não se tratava, pois, do início de sua existência, mas era o começo de um novo cargo. O mesmo ocorre com a sabedoria. Quando se diz, fui estabelecida desde a eternidade, nasci antes de haver abismos, isso não significa que não fosse eterna, e sim que naquele momento, antes da criação do universo, ela assumiu um trono. Vale ressaltar que a sabedoria aqui se refere a Cristo. A linguagem é técnica e reproduz o mesmo discurso que se fazia quando o príncipe recebia sua coroa. Nesse dia, o pai gerava simbolicamente o filho, entronizando-o. Salmo 2, verso 7. Isso significa que em algum tempo antes da criação e da encarnação, Cristo, mesmo sendo eterno, assumiu uma função subordinada ao Pai. Por qual motivo? Richard Davidson explica que ali Cristo assumiu um papel de mediador. Mesmo sem pecado, as criaturas precisavam de um conhecimento de Deus que sua condição limitada não podia dar. Conquanto o Pai continuasse a representar a natureza transcendente da divindade, o Filho aceitou se esvaziar para representar o aspecto imanente de Deus, e seu nome será Emanuel, Deus conosco. Isso não é uma questão de inferioridade, mas de subordinação voluntária. No futuro, essa mesma condescendência o levaria a tornar-se humano, não apenas para revelar o Pai, mas para salvar os que estavam separados dele. Que amor grandioso! Eu confesso para vocês que essa meditação tem sido de muito valor para mim e para o meu crescimento espiritual. Tem me revelado aspectos que eu não conhecia da palavra de Deus. Tem expandido a certeza que eu tinha de quem era Deus e fortalecido a minha fé nele. No texto de hoje, vemos que os textos de Provérbios, ali, Provérbios 8, 22, que dizia que o Senhor me possuía desde o início da sua obra, Provérbios 8, 23, que diz que foi estabelecida, nasci antes de haver abismos, Provérbios 8, 24, não se revelam ou não se referem à criação de Jesus, que Jesus teve um início, mas sim
a mudança de função dele. E por que essa mudança de função? Pela nossa incapacidade de compreender a natureza divina. Então Jesus se diminui. Se lembra da meditação de ontem? Se diminui e se torna como um de nós. Ali, Deus o Pai continua com seu aspecto transcendente, poderíamos dizer, o aspecto geral de Deus, que está em tudo ao mesmo tempo. E Jesus revela agora o aspecto imanente. Emmanuel, Deus conosco. Apesar de ser um Deus que está em tudo, ele está presente intimamente com você em sua vida também, ligado a você. Você não está só. O Senhor está ao teu lado. Tudo isso ele fez por amor a você. Que o Senhor te abençoe, que você possa se sentir abraçado por Deus neste dia. Que apesar dele ser imanente, você não pense, que apesar dele ser transcendente, você não pense que ele é um Deus distante, mas que você possa senti-lo ao seu lado, juntinho de você, lutando as suas batalhas e te concedendo as tuas vitórias. Ore comigo. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque apesar da tua transcendência, a tua imanência te coloca ao nosso lado em Cristo Jesus e hoje através do Espírito Santo. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, para que as tuas bênçãos recaiam sobre nós, mas que a principal delas, o perdão dos pecados, nos alcance e que em breve nós possamos vê-lo nas nuvens dos céus e recebê-lo com gritos de louvor e de júbilo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus e que a imanência do Senhor Jesus fortaleça a tua fé. Forte abraço e até a próxima.